E olha, eu começo falando sobre uma operação da polícia que prendeu 4 pessoas por furto de carros. Pelo menos 20 veículos foram levados pela quadrilha de estacionamentos em áreas comerciais. E o que chama a atenção é que eles cometiam esses furtos em horário comercial, sol a pino, estacionamentos movimentados e agiam com muita rapidez, né, Bruno Silveira? É com você. Exatamente, Tony. De novo, uma boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. A própria polícia caracterizou a ação dessa gangue como ousada e ágil, porque era justamente o que eles faziam. Como você falou, eles ali na Estrutural, em regiões próximas ali, comércios adjacentes da Estrutural, eles viam os veículos em estacionamentos, em galpões, até em empresas, em comércios ali, e não interessava se tinha muito movimento na rua, se era a luz do dia, se tinha pessoas olhando, eles não se importavam, porque para eles o objetivo principal era conseguir pegar esses veículos, esses furtos, né, desses veículos, para depois usar até esses carros em outras ocorrências, outros crimes. Depois eles faziam outros destinos para esses veículos e foram meses de investigação da 8ª Delegacia de Polícia lá da Estrutural para conseguir entender e monitorar o comportamento dessa quadrilha, Tony. A gente fala de mais de 20 furtos que podem estar envolvidos com essa quadrilha, mas a polícia precisou só de 5 ocorrências. A polícia pegou 5 ocorrências, fez ali aquele pente fino, uma apuração bem detalhada dentro dessas 5 ocorrências e conseguiu então identificar essa gangue composta por esses 4 indivíduos que foram presos pela Polícia Civil aqui do DF na manhã dessa sexta-feira. Esses suspeitos, Tony, eles têm entre 18 e 24 anos e já tinham até participações em outros crimes, já tinham uma ficha corrida ali na polícia, e a gente vai ouvir agora o delegado Rafael Catunda explicando um pouquinho como é que era o modus operandi dessa quadrilha. A própria polícia até se espantou com a ousadia e a agilidade com que eles roubavam esses veículos. Então vamos ouvir o delegado explicando como eram os furtos desses veículos lá na Estrutural. O modus operandi deles era muito habilidoso, eles se aproximavam dos veículos, em questão de segundos, menos de 10 segundos, eles conseguiam abrir, entrar, ligar os veículos e levavam, né? Esses veículos, a grande maioria, eles eram usados para cometer outros crimes, né, como carro de apoio, e após eles depenavam o carro, retirando rodas, equipamentos e alguns pertences que estavam dentro e abandonavam a carcaça do veículo. Portanto, eles retiravam também ali as peças, conforme o delegado falou aí. Eles utilizavam o carro para cometer novos crimes, conforme a gente acompanhou nas imagens. Eles chegando ali em um dos veículos, rapidamente um desce, toma posse do outro veículo que está ali estacionado e rapidamente sai. Realmente de uma forma muito ágil, é isso que chama a atenção. Os caras são muito profissionais, né, Bruno Silveira? Rapidamente ele sai. O que eu estou observando, que na maioria das imagens são carros de modelos mais antigos. Mas tem outro momento aí nas imagens que nós estamos acompanhando, que pelo menos 3 chegam de bicicleta, né? Chegam de bicicleta ali, um entra no carro e também rapidamente consegue dar partida e levar o veículo. Portanto, 20 veículos furtados, né? Uma quadrilha que estava ali no foco da polícia, depois de receber denúncias, e agiu ali rápido, né? Foi pouco tempo de investigação, a polícia já conseguiu identificar pelo menos 4 suspeitos, eles estão presos e a polícia vai continuar investigando para saber se tem mais gente envolvida nesses furtos, porque 20 carros não é pouco carro não, né, Bruno? Exatamente, Tony. A polícia vai descobrir mais pessoas envolvidas, sim, porque, como o delegado falou, eles aproveitavam esse carro do início ao fim. Do momento em que eles cometiam esse furto, roubavam esse carro, usavam ele como carro de apoio em outros crimes e, depois disso, desmontavam esse carro, levavam para desmanche, separavam as peças. Então, tem muito mais gente envolvida. E esses criminosos, pelas imagens, Tony, a gente vê que eles têm um conhecimento muito bom de mecânica e também de elétrica desses veículos para conseguir furtar esses carros nesse intervalo de tempo tão curto e também sem conseguir até disparar o alarme, em muitas das vezes. E como eu falei, esses criminosos, a polícia já vinha monitorando eles, Tony. Tem essa suspeita de 20 ocorrências, mas a polícia precisou só de 5 casos, de 5 boletins de ocorrência para identificar todo o padrão dessa quadrilha. E desses 4 suspeitos, que tem entre 18 e 24 anos, Tony, eles já tinham passagens pela polícia. Um deles, inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica quando ele foi preso. E aí, então, o delegado
delegado Rafael explicou que agora ele espera que esse tipo de crime lá na região da Estrutural, ele caia consideravelmente, já que essa quadrilha, a polícia conseguiu tirá-la de circulação. E aí, Tony, a gente relembra, né, que na terça-feira a gente começou a semana falando sobre uma outra quadrilha, uma outra organização criminosa que furtava veículos aqui no DF, mas diferente dessa lá da Estrutural, o foco deles era em caminhonetes de luxo. Mas, mais uma vez, o trabalho da polícia nessa semana, a gente encerrando essa semana com essa notícia desse trabalho da polícia, então, desarticulando essa organização criminosa. E as investigações vão continuar, Tony, eles vão achar novas pessoas? Vão. Mas esses 4 suspeitos que foram presos, a polícia conseguiu identificar para caracterizar como uma organização criminosa, porque cada um deles tinha um papel muito específico na atuação criminosa em que essa organização fazia. Então, cada um tinha ali um papel. Tinha o que... Por exemplo, ele identificava o carro na rua, o que invadia, o que dirigia, o que dava o apoio. Então, eles se organizaram criminosamente para conseguir, então, cometer esses furtos de crime lá nos comércios da Estrutural. Foi uma investigação ali que durou meses, mas um trabalho, mais uma vez, Tony, a gente mostra um trabalho bem sucedido da Polícia Civil aqui no Distrito Federal, protegendo os motoristas e também a população lá da Estrutural. Como eu falei, o delegado agora espera que esse tipo de crime, esses furtos de veículos, caia consideravelmente lá na Estrutural e também naquelas regiões próximas de comércio, já que essa quadrilha que não tinha escrúpulos, né, roubavam os veículos à luz do dia, com agilidade, independente se tinha gente perto, se o comércio estava cheio, se não tinha. Então, agora a gente vê pelas imagens que a habilidade dessa quadrilha em furtar esses veículos vai ficar guardada com esses criminosos lá na Papuda, com essa prisão. Então, mais uma vez, uma operação bem sucedida da polícia. E agora, Tony, esses criminosos, entre tantos outros crimes, eles vão responder por uma sequência: roubo qualificado, organização criminosa. Então, vão ter um probleminha aí na justiça, vão somar essas penas. Se tudo der certo, a gente espera que esse inquérito, quando entrega ao Ministério Público essa denúncia, que o Ministério Público deixe esses criminosos guardados lá na penitenciária por um bom tempo, para que eles não voltem a cometer esses crimes lá na Estrutural, né, Tony? É isso, essa é a nossa torcida, viu, Bruno? É exatamente essa a nossa torcida, que eles realmente fiquem guardados. A gente viu aí que todos com passagens pela polícia e um sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, agindo livremente, furtando carros, se organizou ali com mais 3 e estavam furtando carros ali na área da Estrutural. Agora, com a prisão desses 4 suspeitos, acredito que essa seja apenas a ponta do novelo, ou a pontinha do iceberg. Porque quando você consegue colocar a mão em 4 pessoas que estão ali praticando esse tipo de crime, furto de veículos, o cara desmonta o carro. Para onde vão as peças, Bruno? Eles vão vender. Certamente deve ter um receptador. Então, o ponto seguinte dessa investigação agora é responder para onde iam as peças retiradas, para onde iriam depois que eles desmontavam o carro, para quem eles vendiam essas peças, né? Para onde esses outros carros, que certamente nem todos eu acredito que eles desmontavam, acredito que esses carros também eles seguiam e conseguiam revender esses carros em alguns lugares onde não existe tanta fiscalização, mas o fato é que a polícia deverá responder quem comprava, quem estava receptando todas essas peças desses carros que eram desmontados. Acredito que a investigação segue a partir da prisão dessa organização, Bruno, vai seguir, porque a polícia tem muita coisa a descobrir, né? Quando prende 4 envolvidos assim, que já estão no mundo do crime, que já usam tornozeleira eletrônica, já estão acostumados na vida criminosa, tem mais gente envolvida e a polícia segue para tentar trazer essas respostas para toda a sociedade, viu, Bruno? É isso, Tony. O delegado ele não quis entrar muito em detalhes sobre essa parte da receptação, porque provavelmente é uma investigação que ainda está em andamento. Então, para não prejudicar as informações que eles já colheram nesses meses dessa investigação inicial, a polícia está preservando essas informações, mas certamente, Tony, eles já têm monitorado todo o caminho que esses veículos faziam. Eles, quando saíam dessas atividades criminosas, de apoio, ou então para outros fins não legais lá na Estrutural, eles iam para o desmanche. Pegavam essas peças, Tony,
muitos desses carros, e depois que eles eram depenados ali, eles eram abandonados. Às vezes a polícia ia achava só a carcaça. Mas sim, a gente sabe que aqui no Distrito Federal existe um mercado, não só aqui, mas praticamente em todos os estados do nosso Brasil, tem esse mercado ilegal de peças. As peças estão cada vez mais caras desses veículos novos, nas concessionárias, nas distribuidoras. Então, às vezes, a pessoa, mesmo sem saber que aquela peça é de uma origem ilícita, ela vai ver um preço mais barato, aproveita, está precisando daquela peça e acaba, sem saber, abastecendo esse mercado ilegal. Mas, como a gente já acompanhou em várias outras operações, Tony, todos os desdobramentos futuros dessa investigação, quando aparecerem, a gente volta aqui no Brasil Urgente para atualizar o estado dessa investigação e também as novidades envolvendo qualquer tipo de atualização que tiver. A gente volta aqui na tela do Brasil Urgente para atualizar não só você, mas também a nossa audiência, que eu tenho certeza que eles vão ficar mais uma vez alegres, principalmente o pessoal lá da Estrutural, com esse trabalho da Polícia Civil, que vai retirar cada vez mais criminosos de circulação aqui das ruas do Distrito Federal. Tony. É isso, um excelente trabalho aí da Polícia Civil, os policiais lá da 8ª Delegacia da Estrutural. E o Bruno, o sol tá batendo muito aí no rosto? Tá forte o sol aí nesse momento? Tô vendo que tá judiando aí, viu? Chega, tá brilhando a testa. Mas como hoje é sexta-feira, acredito que você já vai partir para farra ou para o descanso? Me conta. Olha, Tony, hoje eu ainda tenho minhas obrigações aqui daqui a pouco no Band Cidade. Hoje eu vou para o descanso, mas sábado e domingo eu vou para a farra. Estou precisando, semana que vem eu estou no plantão do Carnaval, então eu vou aproveitar esse final de semana para curtir uma farra, vai? Vai fazer uma farra antes do Carnaval começar então, né, Bruno? Forte abraço a você, agradeço toda essa semana você com a gente aqui na tela do Brasil Urgente. Que Deus abençoe e boa farra e bom descanso para você. Um forte abraço. E você segue comigo aqui participando, enviando as suas mensagens, fazendo os seus